para falar agora sim, Reinaldo, da pesquisa Quest, essa que foi financiada pelo Banco Genial. Está apontando o quê? Que se a eleição fosse hoje, o presidente Lula do PT seria reeleito com 44% dos votos contra 38% de Flávio Bolsonaro do PL. Brancos e nulos somariam 14% e 4% se dizem indecisos. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em relação à pesquisa de maio, o Lula oscilou 2 pontos para cima, Flávio caiu 3, uma mexida de 5 pontos percentuais. Em maio, eles ainda apareciam empatados, com uma diferença numérica de 1 ponto a favor do Lula. E desde que veio a público o áudio e que o Flávio implora que Daniel Vorcaro dê alguns milhões para o filme Dark Horse, o senador caiu 4 pontos. Saiu de 42 em abril para 38 agora. E o presidente subiu 4, de 40 para 44. E aí, Reinaldo? Rapaz, várias coisas aí, né? Evidentemente, a situação do Lula é bem mais confortável do que já chegou a ser, não é? Então, Flávio caiu 4 pontos desde que apareceu o negócio do Dark Horse. Só que depois do Dark Horse teve mais coisa, né? E aí, certamente, isso teve um impacto. Agora, o Lula ganhou 4. Será que foi assim? Eu ia votar no Flávio, mas agora eu vou votar no Lula? Eu acho que o Flávio perdeu 4 por seus méritos, né? Digamos assim, por seus deméritos. E o Lula ganhou 4 por seus méritos. Eu havia apontado aqui, né? Fica falhando, eu havia, mas eu havia. O que eu posso fazer? Está documentado. Eu havia apontado aqui, antes dessa história toda de Dark Horse, eu havia apontado que tudo indicava que tinha havido um estancamento da ascensão do Flávio e da queda do Lula. E que o próprio governo, a avaliação do governo, estava em recuperação. E ainda há coisa por vir, né? Agora, é claro que nesse prejuízo eleitoral que o Flávio teve, nós vamos ver outros dados no curso aqui do programa, quando a gente fala de pesquisa, é claro que as escolhas que ele andou fazendo, né, e as coisas que vieram a público interferem na escolha, especialmente daquele eleitor que se diz não, que nem bolsonarista, nem lulista, a gente vê mais adiante. Mas 65%, por exemplo, a Quest, também desse da pesquisa Quest, acho que o Flávio errou naquele papinho com o Vorcaro. Bom, pelo menos eu diria que, e certamente a gente que vota nele aí, né, para ser 65%, eu diria que as pessoas não perderam de todo o juízo, né? E aí tem gente que, mesmo achando que errou, ainda vota nele. 58%, acho que ele pode estar escondendo alguma coisa. Será? Bom, nós não sabemos até agora a trajetória do dinheiro. Ontem eu entrevistei o doutor Andrei Rodrigues, depende agora de um parecer da Procuradoria-Geral da República, abrir-se ou não um inquérito para investigar isso. Porque, atenção, o dinheiro foi pedido, o dinheiro foi dado, e isso em si não é crime, como eu repito aqui desde o começo. Quem quiser, inclusive, me financiar num filme para ficar declamando, fazer um filme comigo, com o Rafael, pode fazer, né? Inclusive, a gente promete fazer sem camisa. Pode fazer um filme. Agora, se a gente usar esse dinheiro para praticar crime, aí tem que abrir uma investigação. Então, se o dinheiro foi para financiar gente que pratica coação no curso do processo, ou para fazer caixa 2 eleitoral, porque até agora o contrato não foi aberto, né? A gente não conhece. 47% acho que ele teve influência nas tarifas. Tarifas são ruins para o Brasil. Iam votar nele? 60% aprovam, sim, que facções sejam consideradas terroristas. Porque na cabeça das pessoas, isso as protegeria. Isso é mentira. Isso precisa ficar claro. Isso é mentira. Mais 53%, prudentemente, temem consequências negativas. E haverá. E haverá. 43% dizem que o Lula faz bem em relacionar PIX à tarifa. Bom, mas nem é o Lula que relaciona, são os Estados Unidos.
É o item número 1 do anúncio das tarifas. É o item número 1 do anúncio das tarifas. O Pix. Aparece lá. Já era há um ano. Essas mesmas tarifas, né, que o Eduardo disse, não, nós conversamos, mas falamos, poxa vida, coloca a tarifa só depois que tiver eleição, porque se a gente ganhar, nem precisa. Então, eu diria até que o Flávio caiu pouco, desde que isso tudo começou, 4 pontos. Mas o Lula cresce 4 pontos, vamos ver mais adiante também, em razão de virtudes do governo, de coisas do governo. E acho que ainda há coisas positivas por acontecer, no caso da candidatura do Lula. Né? Eles erraram a mão. O Flávio, havia um candidato disputando que não era o candidato de verdade. E esse candidato, que não era o verdadeiro candidato, estava meio sendo comprado aqui e ali. Há um antipetismo patológico em alguns setores da imprensa. Hoje mesmo tem um negócio assim, parece que o Brasil vai para a beira do abismo amanhã. A beira do abismo, não. Estaria na beira do abismo e vai para o abismo amanhã. Não vai, mas tudo bem. Todo mundo tem o direito de tentar vender seu peixinho podre. Né? Mas ele não era esse cara. E a ideia de alguns setores, inclusive dos mercados e tal, foi assim com o Bolsonaro também. Faz o seguinte, coloca um idiota qualquer, que depois nomeia alguém para cuidar da economia, que é o que realmente nos interessa. O que a gente não suporta é haver um presidente que tem algumas ideias próprias. Né? No fim das contas, é isso. E esse candidato começa a ser devolvido à sua real natureza. Pode mudar? Pode mudar. Eu não estou dizendo que o resultado, que a eleição tem resultado definido. Acho que o Lula continua franco favorito. Achava isso quando ele aparecia atrás das pesquisas. Basta recuperar os programas. Nós estamos aqui há 3 meses, né? 3 meses e um pouquinho. Mas basta recuperar os programas para saber que eu dizia, mesmo quando ele estava atrás. Mesmo quando ele estava atrás. Há números aí que simplesmente nos quais eu não acredito, não por maldade das pesquisas ou por qualquer falsidade, etc. É que tem um antilulismo, um antipetismo, renitente. Aí tem gente que é desconhecida por 62%, mas ainda teria 31% de votos contra o Lula. Você sair de casa para votar num desconhecido, se isso fosse acontecer, só para não votar no Lula, duvido também. Mas tudo bem. Uma coisa é você votar ali, escolher a hora da pesquisa, outra coisa é realmente se deslocar de casa para fazer isso. Né? Mas ele está pagando o preço de escolhas que fez. Né? Algumas que mereceram até abordagens poéticas nas redes. A gente tem aí, né, Vitor, tem a música do Flávio, quando ele mandou aquele áudio para o Vorcaro, pedindo uma graninha. Coloca para a gente lembrar, vai. Olha só que coisa. Para a gente, todo mundo tem o direito de se comover, né? É isso. Coloca a musiquinha, vai. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Ginca Diesel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano
É, eu não gosto de colocar assim no meio do programa, porque eu sei que o Rafael é um cara que se comove fácil, né? Alma de poeta que vem lá do Piauí, dos grandes poetas do século passado, né? E aí ele corre o risco de se emocionar e perder o eixo. Mas a gente tem que ser forte. Essa profissão não é para os fracos.